E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos ver como ficou o time do Vasco até o momento para a temporada de 2025, esse início de ano. Lembrando que o Vasco não teve muito poder de investimento nesse mercado. Irmão, a nossa situação financeira em relação à contratação de jogadores não foi das melhores e todo mundo sabe disso. Então o Vasco buscou ser criativo no mercado e fazer algumas contratações mais pontuais. Resolveu ou não o problema ali das posições? Como o Fábio Carille pode ou não armar o time do Vasco? Vou te mostrar algumas opções e vou te falar como eu acho que seria a melhor escalação para esse time do Vasco. Lembrando que o Vasco ainda busca a contratação de um ponta esquerda. O Vasco está insistentemente no mercado, analisando, conversando com alguns nomes para ver qual sai mais em conta e qual pode ajudar mais desportivamente falando. O nome do Brian Rodrigues, que joga no América do México, já foi novamente especulado no Vasco. O nome do Gabriel Veron já foi especulado no Vasco. O Wanderson também do Internacional. Mas são todos jogadores que os clubes querem vender os atletas e não emprestar. O Vasco quer um desses jogadores com empréstimo ali, com algumas metas talvez para uma compra no final da temporada. E isso vem dificultando o acerto do Vasco com algum ponto esquerda. Mas devemos ter novidades aí no decorrer do mês, beleza? Deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, pega esse vídeo, compartilha em todos os grupos de Vasco, de WhatsApp. Além de você ajudar o nosso canal a crescer, estamos aí na meta para bater os 300 mil seguidores nesse ano de 2025. Você está ajudando seu amigo vascaíno a conhecer um canal que entende aqui de futebol, que vai te trazer sempre o melhor conteúdo possível de Vasco da Gama. Show? Bora pro vídeo. Então, galera, eu coloquei aqui todas as opções do atual elenco do Vasco. Me lembrem se eu esqueci de algum aí nos comentários, mas eu vou te trazer duas possibilidades de formação para o Vasco em 2025, beleza? Começando, nosso goleiro é o Léo Jardim, nosso goleiro reserva é o Daniel Fusato. Eu não coloquei aqui, mas é o nosso goleiro reserva. Estamos bem servidos de goleiro, é uma posição que o Vasco não precisa contratar. Na lateral direito, o Vasco tem o Paulo Henrique, tem o Puma. O Vasco até estudou uma renovação de contrato com o Puma. O Paulo Henrique e o Puma vão brigar por uma vaga no time titular. Vai depender muito ali dos treinamentos. São dois jogadores que têm boas características, mas que deixam a desejar em algumas coisas. Por exemplo, eu acho o Puma um pouco melhor tecnicamente do que o Paulo Henrique. Ele finaliza melhor, ele cruza melhor. Já o Paulo Henrique é um lateral que marca melhor, que é mais físico, recupera mais bolas. Então depende ali do que o Fábio Carille vai querer para o seu time em cada situação de jogo, para ver quem vai escalar, Puma ou Paulo Henrique. E aí na nossa zaga a gente tem o João Vitor, que em tese é o nosso zagueiro titular, e temos o Lucas Oliveira, que foi contratado e anunciado de forma oficial agora há pouco. E aí, obviamente, eu acredito que a princípio o João Vitor vai ser o zagueiro titular e o Lucas Oliveira será a nossa opção ali no banco de reservas, caso precise jogar. Isso não impede do Lucas Oliveira fazer, sei lá, uma pré-temporada absurda, jogar muita bola e pegar a vaga de titular do João Vitor. É sempre bom você ter concorrência no elenco, mas são dois zagueiros que jogam pelo lado direito. E aí, para jogar do lado esquerdo, o Vasco está acertado com o Maurício Lemos. Tem notícias que ele já viaja hoje para o Rio de Janeiro para assinar com o Vasco, fazer os exames físicos e começar a pré-temporada. Maurício Lemos esteve no último ano no Atlético Mineiro, fez poucos jogos, é um zagueiro que chegou muito bem no Galo, mas que depois teve uma queda de produção muito grande, até também por conta de lesões, algumas falhas, algo assim do tipo. Mas o Maurício Lemos a princípio chega para ser esse zagueiro que vai jogar pelo lado esquerdo e assumir a vaga do titular. O Vasco contratou também o Lucas Freitas, que veio do Juventude para o Vasco. E cara, são dois jogadores que vão brigar por essa vaga. Antigamente o titular era o Léo, o Maicon também foi negociado, então o Vasco perdeu esses dois zagueiros e trouxe três: Lucas Oliveira, Lucas Freitas e o Maurício Lemos. Subiu ou não o nível? A gente vai precisar ver as atuações dentro de campo primeiro para fazer qualquer tipo de julgamento. E aí na lateral esquerda o Vasco tem o Lucas Piton, tem o Vitor Luiz, também tem a opção do Leandrinho. Eu acho que a lateral esquerda está muito bem. Eu acho que a lateral esquerda do Vasco está muito bem definida para esse momento, com o Lucas Piton como titular e o Vitor Luiz como nosso lateral ali de suporte, para caso o Piton não aguente jogar o jogo todo ou o Piton seja suspenso por alguma coisa. Tem o Vitor Luiz, que é um lateral ok, não é nada excepcional, mas é um cara que não vai ter falhas bizarras. E aí eu montei aqui o time do Vasco jogando em um 4-3-3 ou um 4-2-3-1. Para mostrar para vocês, depois eu vou te dar a outra opção de formação. Para volantes, o Vasco tem o Paulinho e o Hugo Moura.
O Vasco tem o Jair, o Matheus Cocão, que é o Matheus Carvalho, e o Juan Esforza. E também tem o Tietê. O Vasco tem essas opções de volantes no seu time. Eu acho que se o Vasco for jogar com 2 volantes nessa formação, os titulares naturalmente são Jair e o Paulinho. Claro que quem vai definir isso, como eu falei também, são os treinamentos, é o que o Fábio Carille vai entender de cada um dos jogadores. Não existe jogador titular no Vasco, mas no meu entendimento esses são os 2 melhores tecnicamente, o Jair e o Paulinho. O Tietchan também vai brigar por posição, o Hugo Moura, o Cocão e o Esforza, mas eu acredito que esses seriam os 2 titulares. Para jogar com o meio mais criativo, o Vasco tem o Felipe Coutinho e tem o Dimitri Payet, 2 ótimas opções. Essa é a posição que o Vasco não precisa buscar no mercado, né? Tem o JP e tem também o Estrela. Então o Vasco tem muitos jogadores para essa posição de um bom talento. Claro, o Coutinho, para mim, o titular. Depois ali o Payet também pode ser o reserva. Os 2 até podem jogar juntos, eu vou te mostrar daqui a pouco. E aí o Adson, que ainda não vai retornar agora. O Adson vai voltar mais ou menos ali para meados de fevereiro a jogar. Então a gente vai ter o Adson em breve. O Adson já está recuperado, mas vai fazer aquele processo de transição para o campo, começar a treinar com bola, ser relacionado, aos poucos ganhar minutagem e aí poder estar novamente 100% fisicamente bem. Mas para esse início de temporada a gente não vai ter o Adson, a gente tem a opção do Ryan. O Ryan é um cara que pode jogar como centroavante, como segundo atacante ou como um ponta. O Ryan teve alguns bons jogos na temporada passada, teve alguns momentos assim que fala, pô, o Ryan tem potencial, mas tiveram outros momentos que ele deixou muito a desejar. Se a gente for jogar com pontas, a gente tem o Ryan, a gente tem o Adson, e pro outro lado a gente tem o Alex Teixeira, que eu não entendo como um ponta. O Alex Teixeira não tem fôlego para retornar e marcar. A gente tem o Emerson Rodrigues, que, cara, pelo amor de Deus, o Emerson Rodrigues fez no máximo 2 bons jogos pelo Vasco, de resto foram todos jogos muito ruins. E o Jean Davi, que eu também entendo que é um cara que não tem tanto fôlego para voltar para marcar, até como o Fábio Carille explicou, o Jean Davi é mais um cara construtor, é mais um meia esquerda, ele não é um ponta que vai ficar chegando na linha de fundo, vai voltar para marcar, tem características diferentes. Essas são as opções que o Vasco tem, é claro, tem algumas opções de jogadores ali que estão subindo das categorias de base, mas a princípio são esses. Agora, a formação, até que o Fábio Carille falou que ele pode utilizar e que mais me agradaria no momento seria essa daqui. Eu tiraria um dos pontas, até porque o Vasco ainda não contratou um ponta. Agora se o Vasco contratar um ponta top para ser titular, ok, beleza, mas a gente ainda não tem. E colocaria, por exemplo, aqui ou o Tietê, ou o Hugo Moura, ou o Matheus Cocão, e formaria um tripé de meio campistas com Jair mais atrás, Paulinho e Tietê. Deixaria o Felipe Coutinho um pouquinho mais por dentro, junto com o Adson. Como o Adson ainda não está à disposição no momento, para esse iníciozinho de temporada, esse aqui seria o time ideal. De momento, ó, Léo Jardim, PH, o João Vitor, Maurício Lemos, Lucas Piton, Jair, Paulinho, Tietê, Coutinho, Adson e Verratti. Como ainda não tem a certeza do Adson iniciar já essa temporada, não vai iniciar o Adson. Como o Adson ainda está fazendo aquele processo de transição, você poderia colocar o Payet jogando junto com o Coutinho. Tiraria um pouco da obrigação dos 2 de marcar, Payet e Coutinho, mas teriam que jogar e ser solidários. Ou um cara que terminou muito bem a temporada. E aí você poderia jogar com Payet e Coutinho juntos no time do Vasco, dando um pouco mais de liberdade e fazendo mais aqui um tripé de meio de campo com Tietê, Jair e Paulinho. Ou você poderia, por exemplo, também tirar o Payet e colocar o Alex Teixeira, que terminou muito bem a reta final de temporada, ajudando demais o time do Vasco, o Alex Teixeira, que tá muito bem fisicamente. O Alex Teixeira é um jogador que eu acho que ele aguenta um pouco mais marcado que o Payet, mas aí são opções que o Vasco vai decidir e o Fábio Carille vai decidir no decorrer da temporada. Mas essa pode ser a melhor formação, que não é um 4-4-2, como a maioria dos torcedores fala, não é esse 4-4-2, 4-4-2 é uma formação completamente diferente, que aí sim você utiliza meias pelos lados. Essa formação do Vasco é um 4-3-2-1. Você tem 2 meias, que no caso era o Alex Teixeira e era o Felipe Coutinho no final da temporada, que o Felipe utilizou, e aí você tinha um tripé aqui com o Jair, o Paulinho, no caso, poderia abrir um pouco mais aqui pela ponta, e o Tietê pela outra ponta para preencher espaços. E o Vasco trabalhava muito bem essas saídas de bola com esses 2
volante, dando liberdade para os seus laterais subirem, porque tinha cobertura se perdesse a posse de bola. E o Vasco estava fazendo algo bem legal, que era perder a posse de bola, já pressionava no campo de ataque para manter a posse de bola lá na frente. Então isso foi o diferencial do Vasco no final da temporada. Esse foi o grande diferencial do Vasco. Muitas vezes ele adiantava esses dois outros volantes, baixava o Jair por dentro e botava os zagueiros para construírem aqui pelos lados. E o Vasco conseguia ter um bom povoamento no campo de ataque. Essa é uma opção. O Fábio Carille vai fazer isso? Não sei, vai depender dos treinamentos, mas pode ser uma opção aí pro Vasco nesse início de temporada, se o Vasco não tiver um ponta. Mas o Carille também já deixou claro, se tiver o ponta ele vai tentar usar mais esses extremos. Quanto não, é isso. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Qual o time ideal pra vocês? É com o Paê e com o Coutinho juntos? Dá para os dois jogarem com 3 volantes ali mais marcando? Dá para eles jogarem juntos. É com o Alex Teixeira e com o Coutinho juntos? Verratti no comando de ataque? É com esse tripé com Tietê, Jair, Paulinho? Ou você colocaria o Moura, Esforza ou Cocão? Comenta embaixo a sua opinião. Mas aí, quando o Adson retornar, eu acho que o natural seria Coutinho e Adson mais por dentro. O Adson aqui um pouco mais pela esquerda, tendo essa liberdade também para flutuar. Coutinho e Adson. Que o Adson tem muito mais fôlego do que, por exemplo, tanto o Paê quanto o Alex Teixeira. O Adson não pode ter reserva nesse time do Vasco, pelo que ele vem jogando antes de se machucar. Esse é o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco, nós foi!